Existem universos inteiros escondidos à vista de todos. Nós passamos por eles todos os dias. Na verdade, nós abraçamos esses universos. Nós beijamos suas testas enrugadas, seguramos suas mãos trêmulas e ainda assim não fazemos ideia da imensidão que eles carregam. Estou falando dos nossos avós. Nós os vemos como monumentos, pilares de sabedoria, de carinho, a casa com cheiro de café passado e bolo saindo do forno. Eles são o nosso porto seguro, a personificação da memória. Mas nós cometemos um erro doce, mas ainda assim um erro. Nós os vemos apenas como avós. Esquecemos que antes de serem nossos, eles foram apenas eles. Jovens com o coração em chamas, com medos que os mantinham acordados à noite, com ambições que pareciam tão grandes quanto o céu. Esquecemos que as mãos que hoje tremem ao segurar uma xícara, um dia seguraram o mundo com a força e a arrogância da juventude. Eu achava que conhecia meus avós. Conhecia suas manias, suas comidas preferidas, as histórias de sempre que eles contavam nos almoços de domingo. Mas eu percebi que eu só conhecia o último capítulo do livro. E o resto? As páginas amareladas, as orelhas nos cantos, as frases sublinhadas a lápis, tudo isso estava trancado. Então, eu decidi fazer algo. Algo assustadoramente simples. Num sábado à tarde, com a luz do sol entrando pela janela da sala e poeira dançando no feixe de luz, eu me sentei em frente a eles. Liguei a câmera do meu celular, não para gravar um vídeo, mas para que eles soubessem que aquele momento era importante, e eu fiz a pergunta que eu nunca tive coragem de fazer. A pergunta que destrancou o universo. Vó, qual era o sonho de vocês? Prepare o seu coração, porque a resposta que eu recebi não caberia em todos os livros do mundo. E ela mudou, para sempre, a forma como eu enxergo o amor, o tempo e a vida. Meu avô, um homem de poucas palavras e de um silêncio que sempre pareceu carregar o peso do mundo, olhou para mim. E pela primeira vez, eu não vi apenas o meu avô. Eu vi um menino, um garoto de 17 anos, com o cabelo cheio de brilhantina e os olhos fixos no horizonte. Ele sorriu. Um sorriso que não era para mim, mas para um fantasma de décadas atrás. Meu sonho, ele começou, e sua voz era um mapa para o passado. Meu sonho era ser aviador. Eu olhava para o céu e via aquelas máquinas de metal cortando as nuvens. Para mim, aquilo era liberdade. Liberdade de verdade. Eu queria ver o mundo de cima. Deixar para trás essa cidade pequena, o trabalho na roça com meu pai. Eu queria sentir aquele frio na barriga, ver a terra ficar pequena lá embaixo. Eu lia tudo sobre aviões, colecionava recortes. Eu podia sentir o cheiro do combustível, o vento no rosto. Enquanto ele falava, suas mãos, aquelas mãos que eu só conhecia cuidando do jardim ou consertando uma cadeira, gesticulavam no ar, desenhando o voo de um avião. E eu o vi. Eu vi aquele jovem piloto, pronto para conquistar os céus. Meu coração apertou e eu perguntei, com a voz embargada, por que o senhor não foi? Ele parou. Olhou para a minha avó, que o observava com uma ternura que só 70 anos de convivência podem construir. E o sorriso dele mudou. Deixou de ser do menino sonhador e se tornou do homem que amou. Porque um dia, no baile da cidade, eu vi um avião mais bonito. Um que não voava no céu, mas que fazia a terra inteira girar. Sua avó, ele disse, e a mão dele encontrou a dela sobre a mesa. Ela estava com um vestido florido, e quando ela sorriu para mim, meu filho, o céu desceu à terra. Eu descobri que existia uma liberdade ainda maior do que voar, a de escolher construir um ninho. Nós nos casamos. Logo depois veio seu pai, e segurar aquele pacotinho nos braços. Aquilo me deu um frio na barriga que nenhuma decolagem jamais daria. O sonho de voar, ele não morreu. Ele só mudou de forma. Meu céu passou a ser o futuro dos meus filhos. Cada conquista deles era uma nuvem que eu ultrapassava. Cada vez que eu os via felizes, eu estava voando mais alto do que qualquer avião poderia me levar. O corpo mudou, o cabelo caiu, as costas doem. Mas a sensação de voo, essa eu nunca perdi. Eu estava em pedaços. Meu avô, o homem prático, o homem da terra,
carregava um aviador dentro de si, um aviador que escolheu o amor. E então, todos os olhos se viraram para a minha avó. Ela que sempre foi a contadora de histórias, a alma da casa. Seus olhos já estavam brilhando, cheios daquelas lágrimas que nunca caem, mas que fazem o olhar pesar uma vida inteira. Ela começou, ajeitando os óculos. Eu sonhava em ser médica. Na minha época, isso era quase uma loucura. Mulher não estudava para ser médica. Mulher estudava para ser boa esposa, boa mãe. Meu pai dizia que eu tinha que aprender a cuidar da casa, não de doentes. Mas eu lia escondido. Devorava livros de biologia. Ficava fascinada em como o corpo humano funcionava. Eu queria curar. Queria entender a vida e a morte. Queria aliviar a dor. Mas a vida tem seus próprios planos. Veio o amor. Veio seu avô com aquele jeito teimoso e aquele coração bom. Veio o casamento. E então, veio a maternidade. Ah, meu filho, ser mãe é a transformação mais brutal e mais divina que uma mulher pode viver. Seu corpo, ele deixa de ser seu. Ele se estica, ele se modifica, ele se torna um recipiente, e você olha no espelho e não se reconhece. As marcas que ficam, hoje as meninas chamam de estrias. Na minha época não tinha nome, eram só os mapas da vida que você gerou. Ver a vida passar é ver seus filhos crescerem. Ontem você os segurava no colo, um corpinho frágil dependendo de você para tudo. Hoje eles são homens e mulheres com suas próprias vidas, suas próprias dores. E você percebe que a sua vida passou através da deles. Meu sonho de ser médica ficou guardado numa gaveta, mas... E foi aqui que sua voz falhou. Ela respirou fundo, olhou para as fotos na estante, a foto do casamento dos meus pais, a minha foto de formatura. Mas toda vez que um filho meu caía e eu limpava o joelho ralado, eu era médica. Toda vez que eu media a febre com as costas da mão na testa deles no meio da noite, eu era médica. Toda vez que eu os ouvia, que eu dava um conselho que curava um coração partido, eu era médica. Eu não precisei de um diploma para exercer a cura. Deus me deu a família. E então, ela olhou diretamente para mim, e agora as lágrimas caíram, quentes e silenciosas. Então vocês chegaram, os netos. Ah, ser avó é o salário de uma vida inteira de trabalho. É o amor em sua forma mais pura, sem as obrigações, sem as noites em claro de preocupação, apenas a alegria. É ver os traços do seu marido, dos seus filhos, tudo misturado numa pessoinha nova, que corre pela casa e a enche de um barulho que é música. É a prova de que a vida continua, que a nossa história não termina em nós. Ela pegou a minha mão. A pele dela era fina, macia como papel de seda. As veias saltadas contavam a história de incontáveis pratos lavados, roupas estendidas, afagos em rostos febris. Meu sonho era curar. Hoje, eu olho para essa família e vejo que a cura não estava nos livros. Estava aqui o tempo todo. Meu corpo envelheceu. A memória às vezes falha. Mas quando eu vejo vocês, todos vocês, juntos e saudáveis, eu sinto que curei o mundo inteiro. Naquele momento, naquela sala banhada de sol, eu entendi. Os sonhos dos meus avós não morreram. Eles não foram abandonados. Eles foram transformados. Eles foram o combustível que deu vida a outros sonhos. O sonho do meu avô de voar se tornou a liberdade dos seus filhos. O sonho da minha avó de curar se tornou a saúde e a união da sua família. Eles não sacrificaram seus sonhos. Eles os reinvestiram. Eles plantaram as sementes dos seus sonhos no solo fértil do amor. E a colheita somos nós. Cada um de nós. Eu olhei para eles, não mais como monumentos, mas como heróis. Heróis de uma saga silenciosa, travada no dia a dia, nas escolhas difíceis, nos nãos ditos a si mesmos para poderem dizer sim à família. E a pergunta final que fica, a que ecoa em mim desde aquele dia, é esta: de quantos sonhos não realizados nós somos feitos? Quantos voos foram cancelados, quantos diplomas não foram conquistados, para que pudéssemos ter a chance de sonhar os nossos próprios sonhos? A nossa existência é talvez o poema que eles não escreveram,
a viagem que eles não fizeram, a cura que eles proporcionaram. Então, eu te peço. Não, eu te imploro. Faça a pergunta. Ligue para os seus pais, para os seus avós. Sente-se com eles. Destranque o universo que eles carregam. Porque as respostas não vão apenas te surpreender. Elas vão te redesenhar. Elas vão te dar a dimensão real do que é o amor. Afinal, a maior herança que recebemos não está em testamentos ou bens materiais. Está nos sonhos que foram sonhados por nós, muito antes de existirmos.